começar em mim, a começar em você. E eu quero muito que você tenha isso guardado no seu coração, porque eu vou colocar aqui experiências da nossa vida, coisas que acontecem no nosso dia a dia, dentro da nossa família, com a gente mesmo, que vai te trazer uma percepção daquilo que a gente precisa mudar. Porque o nosso objetivo é ter uma vida transformada. O nosso objetivo é destravar coisas, é romper situações na nossa vida que às vezes nos impede de viver algo melhor. E com isso a gente precisa primeiro se conhecer. Deixa eu colocar o outro equipamento aqui para gravar. Com isso a gente precisa se conhecer, a gente precisa se colocar à disposição e entender o que precisa girar dentro de nós para que a gente possa girar essa engrenagem. Meninas, vamos lá? Vamos começar? Coloca uma expectativa no seu coração, esteja realmente buscando essa leveza na alma, esse equilíbrio para a vida e vamos lá, rompendo situações da nossa vida, rompendo situações dentro de nós que às vezes está nos impedindo aí de seguir e viver algo muito maior para nossa vida. Vamos lá, hoje nosso segundo dia, o encontro a começar em você, a começar em mim. Esse é o tema de hoje. Então saiba que há algo poderoso dentro de você. Saiba que há algo poderoso dentro de você. Deus, quando Ele criou você, Ele colocou dentro de você uma singularidade, aquilo que é único, aquilo que é seu, aquilo que Deus te deu, e Ele deu para a mulher isso. Então é uma singularidade da mulher, o poder de influenciar. Então eu quero que você saiba neste momento que você tem um alto poder de influência no ambiente que você está, no ambiente que você vive, com as pessoas que estão com você. Você possui esse poder de influenciar. Mas aí você pode virar para mim e falar assim: ai, Adriele, eu não acho que eu tenho esse poder de influenciar. Às vezes eu me acho tão introspectiva, às vezes eu sou até mais quietinha, ou eu não sinto que eu tenho esse poder de influenciar. Amiga, você tem. Pode ser que você não esteja usando esse poder, pode ser que você não esteja usando esse benefício que Deus te deu, essa habilidade que Ele colocou em você, mas você tem sim esse poder de influenciar, tanto para o bem quanto para o mal. Do mesmo jeito que Eva influenciou Adão a comer a maçã, né? O fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, você também tem o poder de influenciar. Isso é da mulher. E eu quero trazer aqui para você algo que você vai influenciar a sua casa para muitas coisas boas. Você vai ser aquela mulher de influência onde você estiver. Onde você colocar a planta dos seus pés, você pode ter certeza que você vai influenciar positivamente as pessoas que entrarem no seu caminho, porque é esse o meu desejo para você. Vamos lá. Isso é muito natural da mulher. Eu já falei pra vocês, né, que eu tenho que ficar virando de um lado pro outro, porque a mesa ficou um pouco longe. É natural da mulher influenciar. É natural da mulher esse poder de influência. Isso é natural, é da gente. Deus colocou isso em nós. E aí eu quero que você saiba, assim, ó, que uma vez eu conheci uma senhora e ela tava conversando comigo sobre o relacionamento do filho dela. E ela me contou o seguinte, bem assim, a gente começou a se conhecer, ela começou a contar sobre a família dela. Ela falou assim: ai, Adriele, o meu filho, ele namorou muitos anos uma moça, e aí eles queriam casar, mas eles queriam casar quando eles tivessem a casa deles. Mas eles estavam começando a vida, não tinha condição de ter a casa deles. Como era só eu e meu marido, e a nossa casa era uma casa relativamente grande, para só nós três, né, que na verdade morava só os três, a nossa casa era grande, o meu marido teve uma ideia de fazer o seguinte: ele dividiu a nossa casa ao meio e eles ficaram do outro lado da parede, né? Repartiu até o muro, tudo. Então ficou uma casa geminada. De um lado tinha cozinha, quarto, sala, lavanderia e tal, e do outro também. Então tudo que fez de um lado ele fez do outro. E aí o pai desse rapaz acabou ajudando ele dessa forma, ele acabou casando com essa moça. E aí eu falei assim: nossa, mas não fica ruim? Porque não dá pra escutar tudo que eles conversam lá, porque é geminado, né? Aí ela falou assim: não. No começo eu até escutava quando o meu filho chegava do trabalho.
Eu até escutava a voz dele, ele conversando tudo. Mas a minha nora, ela fala tão baixo, que às vezes dá a impressão que não tem ninguém em casa. E com a convivência, o meu filho passou a falar tão baixo como ela. Então, às vezes, a gente fica até se perguntando, será que eles estão em casa? Será que eles saíram? Então, você entende como nós temos esse poder de influência? Como nós, mulheres, podemos influenciar, inclusive, o comportamento das pessoas que estão ao nosso redor? Esse foi um exemplo bem simples assim que eu quis trazer para você, mas é algo que realmente acontece na nossa vida. É algo que vem e a gente pode ter certeza que isso acontece com a gente. Então, eu quero que você te perguntar, como que você acha que você pode influenciar a sua casa? Muitas meninas falam assim pra mim, Adriele, mas eu já falei com ele, eu já falei com meu pai, eu já falei com a minha mãe, eu já falei... Amiga, você acha que as palavras, elas têm o poder de influenciar? Você acha que com as palavras você consegue influenciar? Pode influenciar com as palavras? Até pode, né? Mas nós precisamos ter cuidado com as muitas palavras. E eu quero ler um versículo para você, que é justamente um versículo que fala sobre as muitas palavras, que está lá em Provérbios 10, 19, que diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Em outra versão, que é naquela versão Nova Tradução Linguagem de hoje, diz assim: quanto mais você fala, mais perto você está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Amiga, você só vai ter o poder de influenciar se a sua atitude for coerente, com as suas palavras. E eu vou te explicar. E você anota essa fórmula, porque você vai ter isso para a sua vida. Atitude mais palavras coerentes é igual poder de influência. Se a sua atitude mais as suas palavras forem coerentes, você tem o poder de influência. Se a sua atitude e as suas palavras forem coerentes, você tem poder de influência. Não adianta você só falar. Não adianta. Você precisa falar e você precisa agir de acordo com o que você está falando. Lembra ontem que nós conversamos um pouco sobre isso? A gente já começou a entrar nesse assunto ontem. Você quer uma coisa, mas a sua palavra diz completamente outra. Ai, Adriele, eu quero uma casa de paz. Eu quero que o meu marido seja assim. Eu quero que meus filhos sejam obedientes. Eu quero ser uma pessoa mais leve, uma pessoa mais animada, uma pessoa mais feliz. Eu quero ser uma pessoa mais equilibrada. Eu quero ser uma pessoa que não guarda tanto mágoa, que não... Mas as suas palavras estão coerentes com aquilo que você quer? Ou você pensa uma coisa e acaba falando outra e fazendo outra? Você sonha algo, mas você age completamente diferente. E é essa chave que eu quero abrir para você, é isso que eu quero trazer para você. Ontem, quando eu coloquei aquela frase, quem não sabe o que quer, acaba perdendo aquilo que tem, né? Vocês lembram dessa frase que eu até publiquei no feed? Então, é realmente olhar para dentro da gente, é realmente a gente olhar, se autoanalisar, é isso que a gente precisa. Não é olhar para o outro, você não está aqui para olhar o outro. Quando eu digo isso, eu não acho que o outro também não tenha que mudar, o outro também precisa mudar. Só que eu digo que você não consegue mudar o outro, você consegue mudar a si mesma. É apenas a si mesmo que você consegue mudar. E eu quero dizer que se é você que está aqui, se foi você que chegou até aqui, se é você que está ouvindo essa palavra agora, é porque realmente algo precisava girar dentro de você. Você está tendo uma oportunidade de aprender algo novo. Você está tendo a oportunidade de ter uma consciência, porque às vezes a gente age da forma que a gente age, porque a gente não tem a consciência. Porque a gente às vezes não sabe. E nós precisamos aprender. É dessa forma que nós precisamos, é aprender, é entender.
é ter a consciência. Então, se você está aqui, eu quero que você tenha a consciência que algo dentro de você precisa girar. Se você deseja ter uma vida diferente, você precisa ter postura diferente, você precisa ter uma visão diferente, você precisa ter pensamentos diferentes. Não adianta você querer ter uma vida diferente sempre fazendo as mesmas coisas. Se você não começar a mudar aos poucos, a vida ela não vai mudar. Você vai estar sempre andando pelo mesmo caminho. Vamos lá. Então, muitas vezes a gente fica, né, com as nossas palavras querendo influenciar o nosso esposo, as pessoas que estão com a gente, os nossos filhos. Eu estava lendo um artigo científico esses dias que falava sobre o comportamento das crianças, né? O reflexo da família no comportamento da criança. E esse artigo, ele falava assim: o que as crianças aprendem em casa é o que elas levam para toda a vida. Seja elas coisas boas como também ruins. Pois os seus pais são exemplos para as crianças. Cada membro da família influencia os outros, sendo ao mesmo tempo influenciado por eles. Essa influência são o cotidiano do convívio da vida familiar. Eu quero dizer assim para você, Adriele, mas você está falando de criança. Mas você sabia que a nossa personalidade ela pode ser moldada? Você sabia que nós estamos em constante evolução? Você sabia que a nossa personalidade ela é moldada, inclusive, de acordo com as situações que a gente vive? Com as circunstâncias que a gente está vivendo? Com o momento que a gente está vivendo? Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que muitas vezes você às vezes não tem um comprometimento com o horário. Às vezes chega atrasada, sabe? Esses dias eu vi até um meme, eu falei, nossa, esse meme é a cara do meu esposo, porque tinha um rapaz deitado na cama assim, eu esperando a hora, pronto, esperando a hora de me atrasar. E às vezes, né, isso acontece, às vezes você tá pronta para sair, mas você acaba se atrasando. Eu quero dizer para você o seguinte: quando você arrumar um emprego, que você tem que cumprir horário, que está em jogo aquilo lá, o seu emprego está em jogo, você vai desenvolver a assiduidade nesse emprego. Quando você precisar, você falar, não, isso aqui, ó, eu não posso perder. Para eu não perder, eu tenho que ter um comprometimento com o meu horário. Eu preciso aprender, eu preciso desenvolver essa habilidade de acordar mais cedo, me arrumar mais cedo, deixar tudo preparado antes, com antecedência. Eu preciso desenvolver essa responsabilidade para eu poder cumprir aquilo dentro do horário. Você entende que você está desenvolvendo a sua personalidade? Você está colocando algo a mais em você? Eu acho que no quarto dia nós vamos falar sobre valores. E você vai entender a importância da gente agregar valores para a nossa vida, para que a gente possa desenvolver mais ainda a nossa personalidade. Mas eu quero trazer esse exemplo para você. Que a nossa personalidade, ela pode ser moldada assim como a personalidade de uma criança. Que nós podemos ser moldados, e às vezes você não tem o entendimento de certas coisas porque você ainda não aprendeu. Às vezes o seu esposo não tem o entendimento de algumas coisas porque ainda ele não enxerga a importância dele aprender aquilo. Às vezes para ele não é tão importante. Cada um de nós temos o nosso senso de justiça própria. Nós fomos criados, tivemos uma educação, nós tivemos as nossas vivências, nós temos o nosso olhar em relação à vida. E isso vai formando a nossa personalidade aos poucos. Isso vai nos formando. E isso vai formando a nossa visão que a gente tem sobre as outras pessoas, sobre o mundo, sobre as situações. E nós precisamos entender que eles também têm a vivência deles, eles também têm as experiências deles, as pessoas que estão ao nosso redor também têm as coisas que elas passaram. E para a gente tornar isso uma convivência mais agradável, para a gente tornar isso uma convivência familiar, uma convivência assim, sem estresse, equilibrado, mais leve, nós precisamos dar o benefício da dúvida. Nós precisamos entender que a outra pessoa, e ser mais empático, né? Entender que a outra pessoa passou por situações que talvez nós não passamos. Que ela ainda não entendeu aquilo que ela precisa entender, que ela ainda não aprendeu aquilo que ela precisa aprender. Mas você pode
usar do seu poder de influência para influenciar positivamente essa pessoa, para ensinar essa pessoa. E não é pelo falar, é pelas suas atitudes. Atitude mais palavras coerentes igual poder de influência. Vamos lá. O que acontece é que muitas vezes a gente quer influenciar com as nossas palavras, né? E aí a gente gasta o nosso tempo usando nossas palavras e a gente acaba gerando uma desconexão nos nossos relacionamentos, uma desconexão no nosso casamento, uma desconexão com os nossos filhos, né? E aí eu quero que você saiba que o que acontece no seu relacionamento hoje? O que acontece no seu relacionamento hoje? Com você mesma. No seu relacionamento com outra pessoa, ou no seu relacionamento com o seu esposo, ou no seu relacionamento com o seu filho, ele pode estar sendo influenciado pela forma com que você lida com os outros relacionamentos. E eu vou te explicar isso aqui. Pode ser que você esteja canalizando a forma com que você lida com outros relacionamentos, ou com que você lida com você para dentro de você. Sabia que a forma... Eu já até coloquei um post essa semana que fala sobre isso, ó. A forma com que você lida com você é precursora do outro. A forma com que você lida com você vai determinar como... Peraí, que eu acho que aqui não dá pra ver. Vai determinar como o outro... Vamos lá. A forma com que você lida com você vai determinar como o outro vai te tratar. Como você se relaciona com você é precursor com a forma com que o outro vai se relacionar com você. Por isso que nós precisamos nos relacionar bem com a gente mesmo em primeiro lugar. Por isso que a gente tem que olhar para dentro da gente e entender coisas e situações que se passam em nosso pensamento. Entender aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, entender de onde vêm as nossas tristezas, entender por que às vezes a gente se entristece com alguma palavra, com alguma situação que acontece, por que muitas vezes a gente fica irritada com algumas situações. E a gente precisa começar a olhar para dentro da gente e entender de onde está vindo isso. Qual é a raiz? Da onde está vindo tudo isso? Então a gente precisa se autoanalisar, é estacionar e se autoanalisar. E eu vou falar uma coisa para vocês. Vou falar sobre a energia canalizada. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão entender muito bem. Mas eu espero que dê para olhar aqui, ó. Vamos supor que aqui é a sua família, tá? Aí aqui tá você, o seu esposo. E vamos supor que vocês têm 2 filhinhos, tá? Aí, aqui, ó, tem outro relacionamento, que é o dos seus amigos. Vamos supor, sua amiga, o casal, né, de amigos, vamos supor que eles têm 2 filhinhos também. Aí, o que acontece? Vocês têm um relacionamento de amizade, entende? Vocês têm um relacionamento de amizade. Há uma conexão entre vocês. Você entende isso? Aqui é a sua família, né, que são vocês, vou colocar assim, vocês, e aqui é a família de amigos. O que acontece? Aí vocês começam a conviver e passar mais tempo juntos. Automaticamente, quando a gente passa a passar mais tempo juntos com outras pessoas, o nosso senso de justiça próprio, se a gente não controlar, começa a falar mais alto. O que é isso? A gente começa a observar situações que o outro faz, comportamentos do outro, a gente começa a ver a forma com que ele se relaciona e a gente começa a querer emitir a nossa opinião em relação àquilo. Entende? Aí vamos supor que o casal de amigos de vocês teve um dia que eles tiveram uma discussão. E aí o que vocês fizeram? Chegou em casa e aí você começou com as palavras contar para o seu esposo aqui, ó, as muitas palavras. Olha, você viu o que aconteceu? Você viu o que eles fizeram? Você viu como é que foi? Mas sabe o que você está fazendo? Você está pegando toda essa energia que eles estão aqui vivenciando naquele momento e você está canalizando ela para dentro do seu relacionamento. Você está abrindo uma porta para essa energia aqui entrar para dentro do seu relacionamento. Sabia disso? Sabia? E aí o que acontece? Automaticamente você aqui começa a canalizar energias negativas para dentro de você. Porém,
Quando você entende que você tem o poder de influenciar de uma forma positiva, o que que você faz? O que que você faz? Aqui tá você, o seu esposo, os seus 2 filhinhos. Aqui tá o casal de amigo com os filhinhos deles, vamos supor. Você entende, eu tenho poder de influência. Eu entendi que eu tenho poder de influência. O que que eu posso fazer? Vocês têm um relacionamento, vocês estão aqui conectados. Você decide orar. Orar pelo relacionamento do outro. Você canaliza a sua energia para o outro relacionamento. Você pode ser canal de bênção na vida das pessoas. Você entende? Você é canal de bênção na vida das pessoas. Agora eu quero que você escreva aí: eu decido ser canal de bênção na vida das pessoas. Porque se você começar a abençoar as pessoas, automaticamente essa bênção que vai ser emitida para a vida deles vai ser emitida para a sua vida, vai transbordar em você. É isso que eu quero que você entenda sobre o seu poder de influência. Tem coisa na sua vida que você não precisa ficar comentando. Tem coisas que acontecem que você não precisa emitir a sua opinião em relação àquilo. Deixa o outro viver aquilo que o outro tem para viver. Se você não tem nada de positivo para falar para o outro, não fale. Só ore. Só ore. Se você não tem um conselho, se você não pode chegar para a pessoa e falar assim: vem aqui, ó, eu quero aconselhar você, eu percebi que está acontecendo isso. Se você não tem essa coragem de chegar para a pessoa e realmente falar cara a cara com a pessoa, não fale dentro da sua casa com o seu esposo. Não canalize a energia do outro para dentro da sua casa. E não é só em relação a relacionamento, é em relação a tudo que acontece na nossa vida. E em relação ao relacionamento, é o que eu trouxe agora para você. Mas pensa algo que acontece no trabalho. Às vezes você tá lá trabalhando, às vezes você tá no seu ambiente de trabalho, aí a sua amiga chega porque tá inconformada com o patrão e ela traz toda aquela energia, ela começa a contar pra você o que aconteceu, ela começa a contar o que aconteceu na empresa e você faz o quê? Emite a sua opinião. Sabe o que você fez? Você pegou o problema dela e trouxe pra você. Toda aquela energia que ela tava, toda aquela sensação que ela tava, ela trouxe pra você. Você permitiu isso. Entenda que cada pessoa tem que passar aquilo que ela tem que passar. Se você não usar isso e falar assim, vamos orar em relação a isso, cessa aquela palavra dela. Não vai dar certo, ó. Se você às vezes fala assim, não, mas eu não sei como é que eu vou orar com a pessoa, fala assim, não, ó, vai dar certo. Pensa positivo. Dê uma palavra dessa forma, mas que a pessoa entenda que ela não vai conseguir trazer toda aquela energia para você. Que a pessoa entenda que quando ela trouxer aquela energia pra você, o que vai sair de você vai ser algo positivo. Tipo, você não vai fomentar aquilo que está acontecendo. Você não vai potencializar toda aquela energia que está acontecendo no momento. Você entende isso? Como nós temos o poder de influenciar, e aí agora eu quero falar em relação a parentes. Eu quero falar em relação a relacionamento que a gente tem com sogra, com pais. Pensa aí naquele relacionamento que você fala assim, nossa, esse aqui é o que eu queria resolver. Pensa o que acontece. Eu vou dar um exemplo em relação a parentes, né? Vamos lá. Aqui tá você e o seu marido. Vou colocar só um filhinho agora. Aqui só um filhinho. Aí vamos supor. Aqui, ó. É a casa do seu sogro e da sua sogra. Aí vamos supor, o seu sogro, a sua sogra, vamos supor que eles tiveram 2 filhinhos. Um menininho e uma menininha. O menininho é o seu esposo. O filhinho deles, um dia se casou e fez o quê? Veio pra cá. Começou um relacionamento com você. Vocês têm uma conexão familiar. Vocês estão linkados, vocês possuem essa conexão. Mas aí o que acontece? Tudo que acontece na casa do seu sogro e da sua sogra
você quer emitir sua opinião. Você começa a falar. E aí você e o seu esposo começa a reclamar. Começa a reclamar da sua sogra, começa a reclamar do seu sogro. E aí você começa a falar, seu esposo começa a falar, vocês começam a falar. E aí você começa a emitir a sua opinião. Não, mas a sua mãe, pelo amor de Deus. Mas não sei o quê. Mas a sua irmã. Mas lá. E aí você começa a falar dessa conexão aqui que eles têm. Dessa conexão, desse vínculo que eles têm. Sabe o que você está fazendo? Você está querendo romper uma conexão que é da vida, que o seu esposo tem com a família deles. Sabe o que acontece? Um dia, amiga, um dia, vai acontecer isso aqui, ó. Um filhinho com a esposinha e teve 2 nenenzinhos. Esse filhinho aqui, que é o seu, que tá dentro do seu vínculo familiar, vai se casar e vai vir pra cá. Sabe o que vai acontecer? Vocês têm uma conexão aqui, ó. O mesmo que você fez com essa conexão vai acontecer com a sua conexão. O mesmo que você falou da sua sogra, a sua nora vai falar de você. Sabe por quê? Porque as nossas palavras, elas geram energia. E a Bíblia diz assim, ó. Cada um recolhe o fruto das suas palavras e alimenta-se daquilo que elas produzem. A morte e a vida estão à mercê da língua. Os que com ela se deleitam sofrerão as consequências. O que está dizendo aqui? Que aquilo que você falar, os frutos que você plantar com a sua própria boca, são eles que você vai comer. Então tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você falou, Provérbios 18, 20 e 21. Tudo aquilo que você falou, tudo aquilo que você quebrou de conexão, do relacionamento de filho com mãe, né, do seu esposo com a sua sogra, por mais que as atitudes dela não fossem corretas, por mais que não fosse coerente, por mais que... Mas você falou, mas você emitiu a sua opinião, mas você esteve ali presente, você esteve julgando, você esteve criticando, olhar altivo, olhar de crítica. Sabe o que muitas vezes acontece? Muitas vezes a gente acaba observando, né, os defeitos das outras pessoas, a gente acaba julgando as outras pessoas, a gente acaba emitindo a nossa opinião em relação às outras pessoas, porque isso levanta o nosso ego. Muitas vezes nós temos problemas na nossa casa, dentro de nós, e isso eu falo assim que é uma armadilha enorme do inimigo, pra gente ficar paralisado. Por quê? Porque a gente gasta todo o nosso tempo que a gente poderia estar desenvolvendo espiritualmente e pessoalmente, que a gente poderia estar conhecendo coisas novas, olhando pra dentro da gente, a gente perde o tempo olhando para o outro. A gente perde o tempo olhando para a vida do outro. Nós estamos gastando o nosso tempo. Mas quando você girar essa chave e falar assim, eu decido não olhar mais a vida do outro, eu decido não reparar mais a vida do outro, eu decido não julgar mais o que o outro está vivendo, eu decido olhar para dentro da minha vida, eu decido olhar para dentro da minha alma, eu decido observar aquilo que eu posso fazer por mim e pelos outros que estão na minha casa. Eu decido olhar para dentro de mim e enxergar aquilo que eu preciso ser moldada, aquilo que eu preciso de transformação. Na hora que você começar a ter essa atitude, você vai perceber o tanto que você vai crescer espiritualmente e se desenvolver como pessoa. Mas enquanto você estiver observando o outro, enquanto você estiver com um olhar de crítica para o outro, você vai estar estacionada. Eu falo que isso é uma grande armadilha do inimigo, principalmente dentro das igrejas, sabia? As pessoas, quando estão dentro das igrejas, elas estão mais preocupadas com o pecado do outro que o pecado dela mesma. E eu gosto de falar que cada um tem o seu pecado, cada um com o seu pecado. Não vem aqui falar do pecado do outro, cada um com o seu pecado. Olha para dentro de você e começa a observar o seu pecado. Porque enquanto você estiver observando o pecado do outro, você não vai crescer. Enquanto você estiver observando o comportamento do outro, você não vai mudar o seu comportamento. Não vai. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Então, quando você gasta tempo falando da mãe dele, você está rompendo com as suas palavras uma conexão entre filho e mãe. E aí você acha que vai acontecer o que com você, né? Lembra? Ah, mas como que eu consigo mudar essa realidade, Adriele? Como que eu consigo mudar essa realidade? Eu gosto que a Bíblia fala assim, que a gente continua vivendo, né, algumas coisas na nossa vida, é um ciclo, sabe, um ciclo, até o momento que um se levanta
e decide, não, eu não vou aceitar isso pra minha vida. Eu tô vivendo isso até agora. Agora eu não quero mais. Eu decido me levantar. E eu espero, amiga, que se é você que tá aqui ouvindo, que se é você que chegou, que se é você que teve esse entendimento, eu acredito que é você que vai se levantar e fazer a diferença na sua geração. Tudo aquilo que a sua geração passou até agora, todo aquele descontrole, tudo aquilo que um dia você viveu, toda aquela desconexão, toda aquela falação que tinha, amiga, até você, a partir de você vai ser completamente diferente, porque você vai ser a que vai se levantar e fazer a diferença na onde você está. Você vai usar o seu poder de influência para influenciar o ambiente que você está. Vai ser você aquela uma que as pessoas vão falar assim, nossa, depois que ela entrou na família, depois que ela passou por esse processo, depois que ela mudou, depois que o meu filho conheceu essa mulher, depois que essa menina fez isso, ela é outra pessoa. Ela mudou a nossa família. Ela mudou o comportamento das pessoas que estavam aqui. E eu tenho certeza que essa mulher vai ser você, se você usar o seu poder de influência. Eu quero te dar 3 dicas para você usar o seu poder de influência. Você tem o poder de influenciar principalmente a casa que você está, principalmente o seu esposo, principalmente os seus filhos. Você tem 3 formas de influenciar, né? Você tem várias formas, eu quero te trazer 3 dicas. A primeira é, seja reflexiva. Quando alguém trouxer algo para você, quando alguém falar algo para você, quando o seu esposo chegar completamente irritado, perturbado do trabalho, seja reflexivo. O que é ser reflexiva? Se pergunte. Se pergunte. Isso que eu vou falar, eu preciso falar? Eu preciso responder de imediato? Eu preciso... o que será que... Será que é comigo o problema? Ou não? Será que o problema é com ele? Então, assim, coloque uma ponta de dúvida naquilo que... Será que eu escutei direito o que ele falou comigo? Seja reflexiva, amiga. Seja reflexiva. Às vezes não é com você. Às vezes é as coisas do dia a dia que ele não sabe controlar e aí ele chega em casa e ele quer transbordar algo com você. Mas seja reflexiva. Influencie através das suas atitudes. Não responda. Sabe? Não fale dos outros. Quando vir uma palavra, você viu o que aconteceu com o fulano, com o ciclano, com o beltrano? Amiga, seja reflexiva. Ah, mas será que é verdade mesmo isso que estou falando? Ah, mas será? Ah, mas vamos orar então. Ué, vamos orar por ele. Se ele teve esse comportamento errado, todos nós que estamos aqui neste mundo, nós podemos errar. Ninguém aqui é perfeito. Cada um aqui está no processo de aperfeiçoamento, processo de santificação. Cada um de nós podemos errar. Então por que julgar o outro? Então vamos ser reflexiva. A segunda forma, não seja reativa, não reaja de imediato, não seja toma lá da cá, absorva, seja resiliente, que é o termo emprestado da física, que faz você se moldar no ambiente que você está, sem você estourar. Seja reflexiva, seja reflexiva, não seja reativa, não reaja de imediato às situações. Saia, respire, não dê o troco na mesma moeda, sabe? Pense antes de responder. Lembra que nós conversamos ontem? Isso que eu vou falar vai edificar ou vai destruir? Isso que eu vou falar vai construir ou vai destruir? Lembra? Nós conversamos isso ontem. Essa palavra que vai sair da minha boca, ela vai gerar assuntos positivos ou vai gerar aquela ponta de dúvida? Ou vai gerar aquela picuinha, como diz meu pai? Ou vai gerar aquela conversinha? O que vai sair da minha boca vai gerar o que no ambiente que eu estou? O que vai gerar? Terceiro, haja de forma benevolente. Haja de forma benevolente. Esteja disposto. O que é ser benevolente? Está disposto a absorver? É uma pessoa que é complacente? É uma pessoa que é bem intencionada. Todas as palavras que saírem da sua boca serão bem intencionadas, porque você sabe daquilo que você deseja colher. Se você sabe que com a sua própria boca você vai colher o fruto que sai dela, você vai comer do próprio fruto que sai da sua boca, o que você deseja comer? Qual a palavra que você deseja liberar? O que você acha que tem que sair da sua boca para você comer o fruto que você tanto deseja? O que você acha que tem que sair da sua boca para que você possa viver aquilo que você tanto espera viver?
seja uma pessoa amiga. Seja uma pessoa amiga. Aprenda a desenvolver a auscultativa. Passa a escutar mais e falar menos. Eu falava muito, eu falo muito ainda. Mas hoje eu consigo usar as minhas palavras para influenciar de uma forma positiva. E eu falo sobre temperamentos. O meu temperamento é sanguíneo, né? E esse temperamento, ele vem do ar. E você pode... O ar, ele pode tanto gerar vida, quanto poluir e gerar morte. E por muito tempo eu usei minhas palavras para gerar morte, para matar sonhos, para muitas vezes falar de uma forma com os meus filhos que não estava tendo a consciência daquilo que eu estava falando, estava sendo muito reativa, estava agindo muito no fluxo das minhas emoções, do meu comportamento, das coisas do dia a dia, e aí aquilo ia enchendo, e aí, sabe quando você não consegue se controlar? E era exatamente assim que estava acontecendo comigo, até eu me perceber. E eu falei, opa, o meu temperamento é um temperamento excelente. Eu tenho muita facilidade de falar. Eu tenho muita facilidade de falar com as pessoas. Eu tenho essa facilidade de me comunicar. Porém, eu tenho que usar essa facilidade que eu tenho de comunicação para o bem. Então, eu só decidi que a partir de agora, o elemento que era o ar seria que geraria vida. As palavras que saíssem da minha boca gerariam vida, não morte, não destruição. E isso eu quero que você tenha no seu coração. As palavras que saírem da sua boca sejam palavras que vai trazer refrigério na alma das pessoas. Sejam palavras que vai trazer vida para as pessoas. Então tenha isso no seu coração, sabe? Seja aquela pessoa amiga, aquela pessoa que quando você chega num lugar, fala assim, nossa, eu queria tanto que você tivesse chegado mais cedo, ou eu queria tanto, preciso tanto conversar com você. Você é aquela pessoa que as pessoas não vê a hora de estar perto de você. Você é aquela pessoa que você muda o ambiente, você muda a atmosfera do ambiente quando você chega. É essa pessoa que você é, porque você tem o poder de influência e você tem que decidir a partir de agora usar o seu poder de influência para gerar vida na vida das pessoas. Tem muitas pessoas que estão precisando, tem muitas pessoas, inclusive nós, inclusive a nossa família dentro da nossa casa. Você vai ver o tanto que é gostoso quando a gente começa a se equilibrar, quando a gente começa a levar a vida com mais leveza, quando a gente começa a pensar naquilo, poxa, por que eu tô sentindo isso? Por que eu respondi desse jeito? É tão gostoso quando a gente começa a viver em equilíbrio, em paz. Convida a paz para estar no seu lar. Fala, paz, eu convido você para habitar no meu lar. Paz, eu te convido para habitar no meu lar. Sabe a paz que excede todo o entendimento? Convida ela para habitar no seu lar. Ela tem prazer em habitar no seu lar. E sabe o que é interessante da paz? Que teve um dia que eu e meu esposo nós oramos justamente isso que eu tô falando para você, porque o que eu tô falando para você é o que eu já passei na minha vida. Num dia que nós falamos assim, paz, a paz que excede todo o entendimento, venha habitar no meu lar. A gente teve a percepção que todas as vezes que começava uma discussão, a gente tinha o entendimento que a paz não estaria no mesmo ambiente que a discussão. E as nossas discussões começaram a diminuir depois desse entendimento. Porque todas as vezes que um começava a se alterar, o outro falava assim, nós precisamos prezar pela paz. A paz não vai ficar no mesmo ambiente da guerra, da discussão. Nós precisamos prezar pela paz. Então, todas as vezes que começar uma discussão, que você perceber que o ambiente está ficando pesado, que você perceber que o ambiente está ficando estranho, que você perceber que as conversas estão pendendo para outro lado, que está trazendo uma negatividade, que o ambiente está ficando pesado, todas as vezes que você perceber isso, fala, eu desejo ter paz. A paz, eu prezo pela paz. A paz tem que estar reinando aqui no nosso ambiente.